hoje? Quando o meu problema é maior do que eu. Uau! O que fazer quando aparentemente não tem mais solução? A dívida é maior do que a minha receita. O que eu quero não depende só de mim. Outras pessoas estão decidindo e eu não tenho o que fazer. Quando a situação parece impossível e não tem saída. Quando situações chegam ao ponto de me oprimir e eu não sei para onde ir, para onde correr ou o que fazer. O que fazer quando o meu problema é maior do que eu? Nós vamos perguntar agora para o profeta Isaías. Porque afinal de contas Isaías orientou um rei que se livrou de uma guerra. E ele solucionou os problemas inteiros de uma nação simplesmente com conselhos de sabedoria. Ora, alguém que pode solucionar um problema gravíssimo de uma nação inteira, pode me ajudar também com direções para a minha vida. E nós vamos pegar essas palavras de sabedoria, esses momentos de libertação de uma nação, e trazer para a nossa vida aqui. Nós viemos estudando nesses domingos a história do profeta Isaías, no próprio capítulo 1, versículo 1 de Isaías, conta que ele foi profeta ao longo dos reinados de Uzias, depois de Jotão, depois de Acás, e então de Ezequias, que é onde nós vamos entrar hoje. Mas no domingo passado nós vimos aqui, que durante o governo do rei Acás, duas nações ao norte, três depois nações, duas ao norte e uma ao oeste, se levantaram para tirá-lo do trono, por uma razão. A Assíria, que era um grande império, estava expandindo o seu império, quando essas nações resolveram fazer uma coligação e lutar contra a Assíria, e Judá se recusou a fazer parte dessa coligação. Então eles queriam pressionar Jerusalém, deporem o rei, colocarem um rei biônico ali no lugar, e então fazer uma coalizão maior. O rei entendeu que seria loucura, porque a Assíria é poderosíssima, era um rei medroso, isso é o que ele era. Quando essas nações se levantam e vão fazer um cerco ao redor de Jerusalém, mandam seus exércitos para Jerusalém, Isaías, o profeta, chega no rei e diz o seguinte: rei, Deus tem uma aliança conosco, e porque nós temos uma aliança com Deus, esse é o momento de confiar. Queridos, tem momentos na vida da gente que assim, chegou a hora, agora é confiar. Confiar. Toma um passo agora e confia. E o rei disse não. Ele não tinha fé para aquilo. Ele não queria ter fé, porque o Isaías até falou, pede um sinal, Deus vai te dar para você ver. Ele nem pediu, porque ele sabia que Deus iria dar, e ele não queria crer. Ele preferiu fazer outra coisa. Ele preferiu fazer uma aliança lá com a Assíria, com o império. Fez uma aliança com eles e falou, me defende aqui, porque eu não quero fazer uma coalizão contra vocês, e estou fofocando. Eles estão tudo fazendo coisas para resistirem ao avanço do seu império. O imperador lá, claro que gostou da ideia, atacou essas nações, destruiu essas nações, os exércitos que vinham cercando ali Jerusalém tiveram que recuar, o rei ficou livre, olhou para Isaías e fez assim, ó, beijinho no ombro, para você. Não segui seus conselhos e deu certo. Deu um cala-boca no Isaías. Isaías ficou quieto. O rei não deveria ter feito isso, mas fez. Aparentemente fez, deu certo. Aparentemente. Mas lhe custou muito caro. Passado pouco tempo, chega a conta. Às vezes nós fazemos algumas coisas e esquecemos que depois vem a conta. E a conta chegou e chegou alta, e a conta é dinheiro mesmo. Ele teve que pegar dinheiro de tudo quanto é canto para pagar a Assíria. Pagar todas as despesas de guerra, pagar tributos anuais, pagar tantas coisas para a Síria, que ele empobreceu a nação. Ele arrancou o dinheiro da nação e tornou a dívida externa da nação uma coisa imensa, impagável praticamente. Não bastasse isso, a Síria falou, tem mais, foi o nosso Deus que venceu a guerra, não foi Jeová, então todo mundo vai ter que adorar o nosso Deus. E começou a colocar pontos de adoração a Assur, em todo o Judá, até no templo de Jerusalém tinha lugar de adoração para esse outro Deus.
confusões, costumes dos assírios misturados, o povo se descaracterizou, as cidades empobreceram, situação caótica começou a acontecer na cidade, fome nas cidades, porque já não tinha mais de onde tirar dinheiro, os camponeses sofrendo com tudo isso. Acás morre, é substituído pelo seu filho Ezequias. Diferente de Acás, lá está de novo Isaías, chega no rei e fala: rei, a instrução do Senhor é essa, essa e essa. E o rei resolve seguir à risca tudo o que Isaías lhe dava de conselho. A história foi totalmente outra. O que aconteceu foi que, diante de uma crise muito grande, ele precisava tomar algumas posições. Deixa eu já até trazer uma coisa aqui para nós. Quando nós estamos diante de um problema crônico, não existe uma receita simples que resolva tudo. O problema era crônico, era diverso, havia uma síndrome ali. Ele precisava combater vários focos, em várias frentes, e o Isaías orienta cada um dos passos que ele deveria tomar, e ele vai seguindo. Nosso problema nos nossos dias hoje é que a gente vive atrás de milagres e soluções rápidas. É um mal até da nossa sociedade. Nós somos da geração drive-thru, nós somos da geração fast food. Nós queremos comida rápida, nós queremos fazer um pedido, a comida já está pronta do outro lado. A gente gosta de facilidade. E muitos de vocês fazem isso até com a igreja. Eu estou com um problema, vou lá no culto, oram por mim, vai estar tudo resolvido. Meu irmão, milagre Deus faz, eu confesso, é verdade, mas não é esse o princípio. Muitas vezes nós temos que resolver vários problemas ao mesmo tempo. Nós temos que ter sabedoria para agir em várias frentes ao mesmo tempo, para então nós conseguirmos trazer equilíbrio na nossa vida, e era o que precisava. A nação estava desequilibrada, Isaías dá orientações para que ele trouxesse equilíbrio naquela nação. Então, tema de hoje: quando o meu problema é maior do que eu, o que fazer? Então, nós vamos olhar os conselhos que que Isaías deu para o rei Ezequias, e baseado nesses conselhos, tirar lições para a nossa vida, quando a gente chega numa situação assim. Diante do meu problema, se eu fosse pedir hoje o conselho por Isaías, baseado na experiência do que ele falou lá para Ezequias, que deu certo, nós vamos ver isso no final da história, o que fazer? Eu quero tirar aqui 3 conselhos que eu gostaria que você guardasse no coração, meu irmão. E o primeiro deles eu começo agora. Primeira coisa para você fazer, se você passa por um grave problema, ou você não sabe o que fazer, primeiro, acerte o seu coração para com Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você se vir diante de um problema que é maior do que você, a primeira coisa que você tem que fazer é correr para Deus, se acertar com Ele, passar a fazer as coisas da maneira dEle. Não fuja de Deus. Tem gente que tem problema, se afasta, não é para se afastar agora, que é para correr para Deus. Corre para Deus. Uma das coisas que acontece, deixa eu falar lá primeiro do Ezequias, aí eu trago aqui para a gente. Uma das coisas que Ezequias faz é que ele começa a tentar trazer o coração do povo de novo para Deus. Ele fala: como é que nós vamos enfrentar um império, porque ele decidiu enfrentar a Síria. Como é que nós vamos enfrentar um império muito maior do que nós, se o povo não tem fé? Esse povo precisa acreditar que Jeová é o nosso Deus, que nós temos uma aliança com Deus, que Deus não nos abandonou e que é Deus que vai nos livrar. Por isso nós precisamos estar perto de Deus. Então ele começa a dar orientação para o povo: tirem os ídolos das casas de vocês, acertem a vida de vocês, acerte os pontos que Deus falou para você mudar na tua vida. Começa a levar uma vida santa, começa a levar uma vida perto de Deus, começa a voltar de novo o seu culto a Deus, sua comunhão com Deus. Ezequias então faz incursões por toda a nação, derrubando altares de ídolos que estavam misturados com Jeová. O povo chegou ao ponto de adorar até objetos antigos, como a antiga serpente de bronze lá do deserto, que Moisés levantou para o povo ser curado, que era só para aquele momento. Fizeram dela uma deusa e adoravam junto com Jeová. Estava uma bagunça, Israel estava uma bagunça.
E lá vai o Ezequias fazer uma incursão nas cidades por cidades, o próprio rei chamando aquele povo de volta para Deus, e o coração do povo começa a voltar para Deus naquele momento. Eu quero ler o texto bíblico que narra isso e nós vamos seguir a história. Diz assim, 2 Reis 18, de 1 a 12, texto longo, acompanhe comigo, diz assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, aqui não é o profeta Oséias, é apenas o mesmo nome, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Uma pausa aqui. Você já pensou no futuro? Algum neto seu, ou alguma pessoa que é um historiador, revendo a tua vida, falar esta frase acerca de você? Ele fez o que o Senhor aprova. Essa mulher era uma mulher segundo o coração de Deus. Esse homem era um homem como foi o nosso rei Davi, de coração voltado para Deus. Isso é o que dito de Ezequias muitos anos depois. Continuando aqui. Versículo 4, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Mais uma pausa, perceba as palavras fortes, removeu, quebrou, derrubou, despedaçou. Ele não estava de brincadeira. Meu irmão, tem uma coisa errada na tua vida, quebra, rompe. Está fazendo coisa errada, para. Alguma situação que te incomoda, tira. Você está meio dividido de servir a Deus, servir esse, servir aquele, decida-se. Eu sei que tem gente que fala, toda religião leva a Deus. Meu querido, você vai por um monte de caminho, você não chega em lugar nenhum. Centre. Onde Deus está falando com você, onde é o lugar que Deus te orienta, o que é que Deus está falando com você. Centre-se naquilo, deixa as outras coisas de lado. Situações que você percebe que está tirando de você o foco de Deus, tira aquilo da tua vida. Mas foca em Deus, ame a Deus, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Mantenha aí o seu coração para Deus. Continua, versículo 5. Ezequias confiava no Senhor. Vou falar de novo. Para com esse negócio, você faz, eu confio em Deus, você vem aqui no domingo, ora, tal, amanhã você faz fezinha no outro lugar, aí você faz fezinha no outro lugar, aí joga uma velhinha para cá, uma moedinha no poço, né, 3 pulinhos nas ondas, 7, sei lá quanto, você crê que Deus existe ou não crê? A Bíblia diz, ouve, ó Israel. Primeiro, começa assim os 10 mandamentos. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Ame o Senhor teu Deus de todo teu coração, alma, entendimento e força. Ame o Senhor. Seja fiel a Ele. Tenha fé nele. Continua, versículo 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Eu quero que isso aconteça na minha vida. Essa eu quero que seja sempre a minha história. Ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Você sabia que você pode tomar isso como fé na tua vida? Se você seguir essas instruções, seguir os mandamentos do Senhor, você vai poder dizer isso da sua vida. Eu vou ser bem sucedido em tudo que eu farei. Quer dizer isso comigo? Eu vou ser bem sucedido em tudo que eu farei. Vamos lá? Eu vou ser bem sucedido em tudo que eu farei. Porque você vai seguir a orientação de Deus para a tua vida. Continuando aqui. Onde é que eu estou? Deixa eu vir para cá, tá fácil. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou no Senhor, não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria, e deixou de submeter-se a ele.
desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Uma das primeiras medidas, então, que Ezequias tomou foi trazer de novo o coração do povo de volta para Deus. O povo tinha se distanciado de Deus, então Ezequias entendeu que era por aí que precisava começar. Ele precisava trazer o coração daquele povo para com Deus. Qual conselho Isaías então te daria se você estivesse com um problema tão grande que você fala, eu não sei como resolver esse problema na minha vida? O conselho de Isaías para você direto é esse. Primeiro, acerte a sua vida com Deus. Volte a amar a Deus como você amava antes, meu irmão. Volte a servir a Deus como você servia antes. Volte a buscar ao Senhor do jeito que você buscava antes. Eu ontem saí um pouquinho com meu filho e contando para ele uma experiência que ocorreu comigo, lá em casa mesmo. Eu estava estudando e de repente me veio uma coisa no coração que foi muito boa, muito boa. Quando eu tinha meus 17 aos 19 anos, mais ou menos, é que é uma data um pouco perdida aqui, chutada, eu me lembro, solteiro, em casa, eu ia estudar na laje que tinha lá de casa, era o lugar mais tranquilo que tinha. E eu me lembro da cena, estudando lá em cima a palavra de Deus, orando, buscando, eu tinha visto pelas árvores lá de casa, aquele ambiente gostoso, tranquilo, Deus falando no meu coração, enchendo meu coração. Eu passava horas estudando a palavra de Deus ali com aquele prazer todo. Eu estava preparando essa mensagem aqui lá em casa, também olhando inclusive para uma árvore, também olhando dessa maneira, e o meu coração teve o mesmo sentimento, o mesmo. Foi por isso que eu registrei isso aqui. Eu falei, é importante a gente manter esse mesmo coração que a gente tinha lá atrás. Quando você se converteu, aquela paixão por Deus, mantém isso, meu irmão, não perca. Não perca aquela paixão que a gente sente, por exemplo, quando chega o momento de vir para o culto da igreja. Para com esse negócio de, hoje é domingo, né? Tem que ir na igreja. Não tem, não. Se é para vir, tem que vir de coração aberto. Eu vou porque eu quero ir, porque eu quero receber a palavra de Deus, porque minha mente está aberta, meu coração está aberto, eu quero receber Deus na minha vida. Domingo passado foi um dia um pouco corrido, nós acabamos de ministrar aqui, saímos, fomos comer algo rápido e tínhamos que ir lá para Guaratinguetá, uma viagem, e era à tarde ainda, talvez perto de 3 da tarde, estávamos já assim, passando ali pela Marginal, eu avistei aquela região da Lapa, onde era a minha igreja ficava lá na Lapa. E aí, eu, avistando aquele lugar, e naquele horário, e num domingo, me trouxe ao coração o sentimento que eu tinha, lá nos meus 17, 18 anos de idade, quando eu ia para os cultos. Eu ia 3 horas da tarde, eu já estava saindo de casa para ir para o culto. E eu ia cantando, eu cantava, tinha trechos longos que eu tinha que andar a pé, porque não tinha ônibus, e ia cantando na rua, chegava cedo no culto, participava da reunião, os cânticos eram um prazer, eu ficava com expectativa do que é que Deus iria falar com a minha vida, através ali da pregação do meu pastor, nesse momento me refiro ao Walter de Lima Filho, ali na Igreja da Comunhão, Rua Tito 215, era assim, né? Eu ficava assim atento, eu não via a hora dele começar a pregar, eu fazia muitas anotações, tinha 2 cultos lá, que ele também pregava as mesmas coisas nos 2 cultos, eu participava dos 2, anotava os 2, e depois ainda via anotação de outras pessoas, comprava fita cassete, para ficar ouvindo depois o que era aquela mensagem, degustando um pouquinho mais do que era aquilo que ele tinha falado ali no meu coração. Por quê? Porque eu não queria perder aquela paixão pela palavra de Deus. Meu irmão, abre teu coração para receber a palavra de Deus. Traz o teu coração para Deus. Você está com um problema? Traz o teu coração para Deus. Volte a adorar a Deus como você fazia antes. Em Atos 13, conta a história da igreja de Antioquia, versículo 2 diz assim: enquanto eles adoravam ao Senhor, disse o Espírito Santo. Lá estava Paulo, lá estava Barnabé, Lúcio Cirineu, que a gente talvez pense ser o Lucas, enfim, homens de Deus estavam ali reunidos, adorando a Deus, disse o Espírito Santo. Percebeu? Enquanto eles adoravam, o Espírito falou. Enquanto eles adoravam, o Espírito falou. Alguns de vocês vêm para o culto da igreja como se estivesse vindo para um show. Oh, legal, hein? Coral cantando, hein? Oh, legal.
maneiro. Não é isso que é para fazer, querido. Isso aí você assiste pela internet. O que Deus quer é teu coração. É a tua voz que Deus quer ouvir. O coral está aqui só para nos apoiar. É a gente que é para cantar. Levantar suas mãos para Deus, dar o seu coração para Ele, falar com Ele, abrir o teu coração para Deus e deixar Deus falar. É interessante que essa palavra que aparece aqui, adorar, na língua grega, a palavra liturgeo, aparece em Romanos 15, sendo traduzida como uma oferta. A nossa adoração, ela tem que ser como uma oferta. A nossa adoração é dar um presente para Deus. Presente de adoração. Êxodo 34, versículo 20 diz assim: ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Eu não estou falando de dinheiro aqui não. Eu estou falando de coração. Ninguém compareça diante de Deus sem um coração aberto. Deus está falando que eu quero teu coração. Então quando você vem para a reunião, vem e entrega teu coração. Você vai cantar, canta para Deus, abre teu coração para Ele, fala com Ele. Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meu querido, tudo que você fizer, faça da melhor maneira possível, entrega para Deus. Você vai tocar, dá o melhor, vai servir, sirva da maneira melhor. Aliás, esses irmãos que nos servem aqui na Carisma, você chegou aqui hoje, estava tudo arrumadinho, não é? Foram irmãos que serviram. Eles serviram a Deus servindo você. E você que serviu, sirva como quem está fazendo um culto para Deus. Nós temos que entregar esse coração para Deus dessa maneira. Vamos ver de novo como é que fica Atos 13, 2. Atos 13, 2 diz assim: enquanto adoravam, enquanto serviam ao Senhor, disse o Espírito Santo. Sabe que às vezes você não ouve a voz do Espírito Santo? Porque você não está sintonizado. Não é que Deus não está falando com você. Deus não fala comigo. A rádio dele está ali, soltando ondas e ondas falando com você. Mas você está desligado. Se liga com Deus, meu irmão. Se liga através da adoração, se liga através do serviço, vai servir a Deus, vai se envolver com a igreja, meu irmão, vai fazer algo para Deus, deixa Deus ministrar no teu coração. Depois de trazer o coração do povo para perto de Deus, o rei Ezequias fez algo também. Outra orientação do Isaías, ele restaura o ministério dos levitas. Levita não tem a ver com cântico, tem a ver com o ministério da palavra. E eles saíram de cidade em cidade, ensinando a lei para o povo, de modo a trazer o coração agora daquele povo para a lei de Deus, porque ele entendeu o seguinte: a nação está toda desconjuntada, tem algo que nós precisamos aqui, sabedoria. Vamos buscar sabedoria. Então, vamos rever aqui. Quando o meu problema é maior do que eu, primeiro, acerte o seu coração para com Deus. Segundo, busque a sabedoria. A sabedoria se tornou o instrumento de educação do povo e crescimento do povo. Gente, tempos de guerra, uma nação desconjuntada e o rei preocupado em ensinar provérbios para o povo, ele estava certo. Ele coletou e revisou provérbios de Salomão. E começou a fazer os levitas irem de cidade em cidade ensinando-os para o povo. A primeira edição do livro de Deuteronômio que nós temos hoje chegou às suas mãos e ele começou a praticar as orientações daquele livro também com a nação toda. A nação toda começa a resolver os seus problemas simplesmente seguindo as instruções dos provérbios que lhes foram ensinados. Em Provérbios 25, versículo 1 diz assim: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. É interessante uma coisa aqui, olha que interessante. Bom, o livro de Provérbios ele é uma composição de 7 livros mais ou menos de coletâneas de provérbios, essa é uma delas. O interessante é que o que esse rei ensinou para aquela nação, chegou até nós. O que será que ele ensinou? Uma nação que estava com muitos problemas, famílias se desfazendo, gente com briga, falta de direção, problemas e mais problemas. Esses provérbios, essa coletânea de provérbios, na sua maioria, ensina, além de ordem social, logo no começo deles, os demais têm tudo a ver com relacionamentos. Em outras palavras, o Ezequias imaginou da seguinte forma, orientação do Isaías: se eu ajudar esse povo a resolver seus próprios problemas,
eles vão ganhar força e vão crescer, e nós vamos fortalecer essa nossa nação. E a primeira coisa que você vai notar nesses provérbios é o seguinte: muitos problemas que você tem, não era para ser seu. Foi você que se meteu onde não devia. Você que falou que não devia ter falado. Você que foi lá na briga de outro e comprou a briga para você. Se você aprender a seguir esses conselhos bíblicos, você vai evitar um monte de problema. Vamos ver alguns deles? Posso revisar alguns deles aqui com vocês? Segue comigo. Olha só, Provérbios 26, 17. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: meu querido, tem um cachorro lá na rua, comendo ainda. Você vai chegar no cachorro e pegar na orelha dele e puxar? Você não é louco, né? Se fizer isso, você vai levar uma bocada, você vai levar uma mordida, tá bom. O que ele está dizendo? É a mesma coisa quando você vê uma discussão lá no Facebook, entre duas pessoas quebrando pau, e vai você meter o bico lá no meio também. É isso. Fez postagem alheia. Foi se meter onde não foi chamado. Meu irmão, você já tem tanto problema, você vai ficar pegando problema dos outros. Aí o teu irmão briga com a tua irmã, e você vai lá querer resolver o problema deles, é o problema dos dois. Aí o teu vizinho está brigando com o outro lá, por causa do carro estacionado lá na frente, e você vai tomar partido, você está pegando o problema que é dos outros. Quando é problema que eu posso resolver, eu entro. Se não é para eu resolver, eu não quero nem saber. Estou fora. O Anésio está mó bafafá lá no Facebook, o pessoal falou: oh, eu nem tenho mais, então não quero saber. Deixa lá, deleta. Eu já tenho meus problemas. Para de puxar problema para você. Provérbios 26, 20. Sem lenha a fogueira se apaga. Sem caluniador morre a contenda. Tem gente botando lenha na fogueira. Para de botar lenha na fogueira, para de discutir mais. Já estava ali discutindo vocês outros, você voltou ao assunto de novo. Você está caçando problema. Provérbios 26, versículo 4. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. A pessoa gritou com você, você gritou com ela, perdeu também, meu querido. Você está tão ruim quanto. A pessoa estava com baixaria, você também foi? Você errou também. O que o texto está dizendo é: cai fora. Cai fora, não desça o nível. Não vá junto com os outros. Ao contrário, mas o que eu tenho que fazer? Tem alguém falando mal de mim, o que eu faço? Provérbios 25 diz, versículo 21 e 22. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Estão falando mal de você? Fala bem dele. Então, alguém fez mal para você? Um dia pega e faça algo bom para essa pessoa. O que vai acontecer? Vai queimar na consciência dele. É o que o texto está querendo mostrar. E Deus é que vai lutar a tua causa. Deus é que vai recompensar você. Provérbios 25, versículo 16. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-la. O que o texto, na verdade, está ensinando para a gente? Tudo que é demais, é demais. É demais. Às vezes você sufoca seus amigos. Às vezes você exagera. Evite exageros. São exageros que trazem brigas e contendas. Provérbios 25, 24. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O que o texto, na verdade, está te ensinando é o seguinte: seja a mulher briguenta, o homem briguento, a pessoa que... Sabe quando a pessoa está de mau humor? Está chata. Sabe que você vai falar uma coisa, a pessoa está chata. Vai falar outra coisa, a pessoa está chata. Você fala uma coisa, a pessoa não te entende e rebate. O que faz? Isola. Deixa individuar. Depois ele melhora. Isso é uma regrinha que a gente tem lá em casa. Esse isola é uma regrinha, que uma hora ou outra, um tá legal, de repente, tá chegando um dos filhos, tá chegando em casa, e aí, tudo bem? Tudo. Você fala, isola. Isola, deixa lá, vai passar, tá de mau humor, né? Tá com o intestino preso, já solta, vai ficar bem, né? Vai melhorar.
vai melhorar, vai ficar bem, vai dar um jeitinho, mas evita briga. Sem lenha o fogo se apaga. Então não bota lenha na fogueira. Viva no canto lá, ele falou, vai lá para o cantinho do telhado, vai longe. Mas não fica onde está tendo a contenda. Fuja de onde tem contenda. Bom, você já sabe, né? Aonde tiver contenda, você vai para outro canto. Tá bom? Faz isso. Conselhos que foram dados de Isaías para Ezequias. Ezequias viu isso nos Provérbios de Salomão, pegou os seus líderes, mandou transcreva isso e ensina isso para o povo. E o povo aprendeu e metade dos problemas pessoais da nação estavam sendo resolvidos. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Aprenda a ter autocontrole, querido. Muito das brigas que você tem é que você não soube o momento de dar uma pausa. Então, Isaías dá uma instrução. No capítulo 30 de Isaías, ele fala o seguinte, para darem ouvidos à voz dos seus mestres. Os mestres estavam ensinando essas coisas. E ele falou que quando você dá ouvido à voz dos seus mestres, quando você vai fazer alguma coisa, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, ande por ele. Então, meu querido, dê ouvidos às coisas que Deus está falando com você. E mais ainda, em Provérbios 4, fala para você guardar isso no coração. Põe essa palavra no teu coração. Como que isso vem? Pela meditação. Vai ler as Escrituras, vai abrir o seu coração. Amplie os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Nos ensinos de Jesus em Marcos, no capítulo 4, em diversos momentos do texto de Marcos 4, vai aparecendo Jesus falando assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A quem tem vai ser dado, quem tem ouvidos para ouvir vai ser dado ainda mais. Mas quem não tem ouvido para ouvir, até o que tem, o ensinamento que já teve, vai se perder, vai ser tirado. Então, a medida de abertura do seu coração para ouvir, é a medida que vai determinar o quanto que Deus vai falar com você. Se você tem ouvidos para ouvir, Deus vai te dar mais. Mas se você é uma pessoa que você não está nem aí com o que Deus está falando, Deus não vai perder tempo, entendeu? Deus não vai desperdiçar a palavra dele. Então, cadê suas anotações? Você pode não anotar aqui no culto, mas ao longo da semana você revê essa mensagem. Você escuta de novo para mantê-la no coração. Você precisa dar importância para isso. Por exemplo, eu estou citando texto aqui de Provérbios que você já poderia ter lido e anotado na sua Bíblia. Você tem a Bíblia. Você tem. Você carrega ela no celular para quê? Só para usar aqui no domingo? Se é que usa. Então, vai ler as Escrituras. Te dou uma dica simples, pega hoje, dia 17, Provérbios 17, vai lá, leia o capítulo inteiro, separa um versículo só e guarda no coração. Fala, isso daqui vai ser minha meditação, isso aqui eu vou fortalecer no meu coração. Meu irmão, para de ser preguiçoso, de ficar buscando, eu preciso que Deus fale comigo, vai num culto, vai no outro, fala para o profeta vir aqui profetizar na minha vida. Para de ser preguiçoso, ficar correndo atrás de profeta, o indivíduo. Para de ser preguiçoso. Vai buscar Deus vai falar com Deus, você é filho de Deus, Deus fala com você, Deus fala através do Espírito Santo na tua vida, vai ter tempo com as Escrituras, vai ter tempo de oração, vai ter tempo de busca com Deus, rompa a preguiça na tua vida e Deus vai falar com você, tenha certeza disso. Então, tenha um coração conectado com Deus. Tema de hoje: quando o meu problema é maior do que eu. Primeira coisa, acerte o seu coração para com Deus. Segundo, busque sabedoria. Terceiro e último, isso é bom, saiba que Deus é maior do que o seu problema. Amém? Saiba que Deus é maior do que o seu problema. Tenha isso claro para você. Deus é maior do que o nosso problema. A Síria ficou sabendo que Ezequiel começou a organizar, Ezequias começou a organizar a nação inteira. Inclusive a parte do reino do norte, as pessoas estavam começando a seguir e descendo para Jerusalém para realizar cultos ali. A Síria, sabendo disso, falou, nós vamos perder o domínio daquelas regiões. Então enviaram o exército inteiro da Síria e focaram em Jerusalém.
iria ser um massacre. Imagina a cidade daquelas maneiras antigas, aquela muralha grande. Eles tinham tantos exércitos que deu para dar a volta na cidade inteira, cercada de exército. As cidades naquele tempo não eram muito grandes, 10, 12 mil pessoas. Você tem um exército talvez de 200 mil pessoas, ou no caso ali fala de 185 mil. Você está falando de um número enorme de pessoas, de né, de 10 soldados para cada habitante. Ia ser um massacre. Eles fazem aquele cerco, vem comigo na imaginação. Eles fazem aquele cerco ao redor. Ninguém entra, ninguém sai. Os representantes do exército dão um passo à frente, esperando que a população traia o seu rei, mate o seu rei e jogue o rei do muro para baixo. Era isso que eles esperavam. Eles se dirigem, e aqui vem os representantes da cidade. O certo de conversar seria em aramaico, que era uma língua conhecida, a língua dos assírios que também falavam, e das regiões do norte. Lá em Jerusalém se falava hebraico, mas eles começam a falar em voz alta em hebraico, que era para intimidar o povo. E fala para o povo: vocês estão acreditando no seu rei? Quem é Ezequias para enfrentar a grande Assíria? Quem é Ezequias para enfrentar Senaqueribe, né, o imperador da Síria? Quem é Jeová, o Deus de vocês? O Líbano acreditou no Deus deles, caiu. Damasco acreditou no Deus deles, cadê o Deus deles? Acabou, a cidade está destruída. Nenhum Deus é maior do que o nosso aqui da Síria. Da mesma forma, vamos destruir vocês. Parem de confiar no Ezequias. Em outras palavras, eles queriam levantar assim para o povo: ou a gente mata todo mundo, ou vocês entregam o seu rei. Isaías está lá no muro, do lado de Ezequias. Chama o Ezequias, chama a liderança. Vamos jejuar e vamos orar. E o cerco durava-se dias. Precisava ser dada uma resposta no dia seguinte. Vem a profecia de Isaías. Segue comigo. Olha o que Isaías fala. Isaías 37, 33. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nessa cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela, ou seja, rampas que passariam pelo muro e atingiriam a cidade. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei. Ele depois completa dizendo que o rei iria morrer. Que palavra. Chegou para Ezequias e falou: você só vai confiar. É isso que você vai fazer. Deus está dizendo: eu vou livrar vocês. Você não tem condição de resolver seu problema. Deus está dizendo: eu vou fazer. Eu vou fazer porque você voltou o seu coração para mim. Eu vou fazer porque você tirou os ídolos lá da sua casa e você seguiu meus mandamentos. Eu vou fazer. Eu vou fazer porque você se santificou, você me buscou, você está junto comigo. Então eu vou fazer. Eu vou fazer porque você buscou minha sabedoria, eu te ensinei os provérbios, você cresceu na sabedoria, está seguindo os meus caminhos, agora é minha vez. Eu pedi a tua parte, você fez, agora é minha parte, eu vou fazer isso. Continua, diz assim, 37, 36. Está em duas referências aqui, porque esse texto aparece em 2 livros da Bíblia. Diz assim: então, era de noite isso, o anjo do Senhor saiu, matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e seu filho Esaradom foi o seu sucessor. O interessante é que isso está registrado nos anais que registram os acontecimentos da Assíria, encontrados pelos arqueólogos.
E nos registros da Assíria conta que esse momento do cerco de Jerusalém, houve uma praga que atingiu os soldados. E que naquela noite morreu quase todo o seu exército. Era assim, algo como febre, vômito, diarreia e tantas outras coisas. Em questões de horas, eles morriam. Uma coisa muito parecida com uma peste bubônica, só que uma coisa muito aguda aconteceu ali. Está dizendo, teve uma doença, como o lugar do rei era separado, ficou sabendo daquilo, ele fugiu antes que essa praga não chegasse até ele. Eu gosto do jeito do escritor bíblico explicar como é que os irmãos iriam falar. O profeta profetizou, Deus vai defender, vocês não vão ter que lutar. Deus mesmo disse que venceria essa batalha. Se levanta no outro dia, está todo mundo do exército morto, você fala, veio o anjo e matou todo mundo, acabou. Isso que ele escreve, acabou, ponto. Meu irmão, não importa aqui a tua visão, o que for, o que aconteceu, o que precisa aqui ser visto, é uma coisa, de fato, um exército de 185 mil soldados não foi suficiente para vencer um grupo de 10 mil pessoas, porque mais Deus é sempre a maioria. Deus está do lado daqueles que andam na sua palavra, que seguem a sua palavra. Não abandone a palavra de Deus, não abandone os mandamentos do Senhor, não abandone a orientação de Deus para a tua vida. Siga o que a palavra de Deus te fala. Fica de pé comigo, eu quero terminar falando mais algumas coisas aqui com você. Continua conectado aqui. Meu irmão, quando você se acerta com Deus, quando você busca sabedoria e segue os conselhos da palavra de Deus, quando você faz o que precisa ser feito, então você vai ver Deus trazendo o livramento que você precisa para a tua vida. Amém? Eu tenho mais uma aqui para você. Olha aí nas telas laterais. Pare de falar para Deus o tamanho do seu problema e comece a falar para o seu problema o tamanho do seu Deus. Fala para o teu problema o tamanho do teu Deus. O Deus de muita gente é pequeno demais. Você precisa ampliar a tua visão dele. Vai ter relacionamento com ele, vai ver as coisas que ele faz. Você fala o seguinte, mas eu não tenho força, mas Deus está ouvindo a tua oração. Olha o último texto que nós vamos ler, acompanha comigo o livro de Salmos. São 3 frases maravilhosas, uma após outra no texto de Salmos. Coloca o texto para mim, por gentileza. Livro de Salmos. Salmo de número 34. Uma frase de cada vez, vamos lá. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Vamos falar juntos? Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Deus é bom, gente, Deus é bom. É para Ele, é para Ele. Mas, está aí no texto ainda. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém. E a última, o justo passa por muitas adversidades, fala junto, mas o Senhor os livra de todas. Amém. Ele faz isso com a gente. Ele faz isso com a gente. De todas. De todas. Anda na palavra de Deus. Confia. Confia, espera. Deus está falando, eu sou contigo. Confia, espera. Ora, clama, pede para Deus. Não desista. Mas ande na palavra de Deus. Tira os ídolos da tua vida. Purifica teus caminhos. Vai amar a Deus como você amava antes. Vai servir como você servia antes. Vai orar como você orava antes. Vai adorar a Deus como você adorava antes. Vai buscar o Senhor de todo o teu coração, alma, entendimento e força. Faz isso, esse é o caminho. Vai mergulhar na palavra de Deus. Vai se encher com a palavra de Deus. E aí nós vamos ver esse Deus que vai agir diante da gente. E não importa que o inimigo se levante contra nós, como diz o texto da palavra de Deus, o Senhor é o nosso ajudador. Ele nos guarda, Ele nos guarda, Ele nos guarda.
Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que essa palavra de Deus não seja perdida no teu coração. Amém.